Fala pessoal, bom dia. Queria falar com vocês aqui sobre um assunto que chamou muito minha atenção nesse final de semana, me deixou, na verdade, perplexo, que é uma coisa meio rara da gente ver. A gente vê até algumas mudanças assim das pessoas, mas uma mudança tão radical como eu vi, como eu fiquei sabendo esse final de semana é meio raro, é uma coisa que precisa ser um pouco debatida e conversada, né? Acho que vocês que acompanham mais política, redes sociais, YouTube, já devem ter visto aquele influenciador, que era um influenciador de direita, né? Ali, Bruno Fonseca, menino novo. Cara, eu nem sei de que cidade que ele é, que estado. Mas ele é um menino que, tava na luta aí pra ter engajamento, pra ter uma relevância. Bruno Fonseca, ele ia nas manifestações, aquele estilo Mamãe Falei, né? Ia nas faculdades, confrontar ali as universidades, os estudantes progressistas. E um menino bem combativo, né? Com muita história ainda aí pela frente. E esse final de semana eu fiquei sabendo que ele mudou, cara. Mudou o posicionamento ideológico, político dele. Ou tá ainda em processo de mudança, virou alguma chavezinha ali nele. E ele tá indo muito mais pra esquerda agora e participando de podcasts de esquerda. E ele fala que o estopim ali dele, da mudança, foi aquele caso da vereadora lá, Zoe Martinez, né, que é aquela cubana que começou na Jovem Pan e tal, que ela tava fiscalizando lá em São Paulo umas vendas ilegais de bebidas, naquela época daquelas polêmicas do metanol, né, das bebidas adulteradas ali com metanol, que teve até pessoas que vieram a óbito. E ele ficou indignado com essa postura da Zoe, né? Porque na verdade essa atitude da Zoe, essa fiscalização foi uma coisa que trouxe uma grande divergência entre a direita, né? Porque tem a galera que defende que o Estado não deve atrapalhar nada, nenhum comerciante e tal. Daí tem a galera que defendeu a atitude dela porque ela tá fiscalizando algo que era mais sério, né? Que poderia trazer consequências à vida, à saúde de muitas pessoas. Eu achei na época um debate plausível, sim. Acho que os dois lados tinham pontos importantes. E o Bruno ali nesse momento, eu vi a indignação dele no momento, os comentários dele, ele fez vídeo e tal. Mas eu não imaginava que ele estava começando ali um processo de esquerdização, indo para a esquerda, ainda eu não sei. Eu me informei muito pouco no assunto, daí talvez ele namore uma progressista e eu não sei, esse tempo atrás ele participou de um debate, esses debates de um transexual versus 20 conservadores e tal. Eu vi que deu uma polêmica lá, uma briga. E cara, de repente essa notícia de que ele abandonou a direita, abandonou o conservadorismo e tal, e tá indo totalmente pro outro lado, assim. Eu fiquei abismado, porque daí eu ouvi falar que ele já estaria supostamente, daí eu não aprofundei muito, pessoal, mas defendendo o aborto, né? Daí o cara começa a defender pautas LGBT e tal. E de uma hora pra outra, tipo assim, estranho, né? Porque não tinha profundidade, não tinha maturidade nenhuma no coração do cara. Acontece um episódio ali que não tem nada a ver, e de repente você muda totalmente, cai as suas escamas. Parece realmente uma conversão espiritual, né, pra esquerda. Então é bem complicado, né, assim, porque é aquela questão da cartilha, né? O cara é de direita e acaba fazendo parte de uma cartilha, daí o cara vira de esquerda, de repente tem que ser a favor do aborto, tem que ser a favor da pauta LGBT, tem que ser a favor
descriminalização das drogas. E o Bruno, cara, pelo jeito tá passando por esse processo. Uma coisa que me deixou chateado, assim. Um cara que eu gostei bastante dele uma época, assisti os vídeos dele, assim, achava engraçado. Mas o ponto que eu queria trazer principal aqui é que na bio do cara lá tá ainda lá católico, né? Tá vários termos progressistas ali de esquerda na bio do Instagram. E tá lá bem grande também, católico. E eu fico perguntando, cara, que catolicismo que é esse que o pessoal tá vivendo? Que cristianismo, né? Porque os caras defendendo aborto, defendendo pauta LGBT e se declarando cristãos abertamente. Então esse é um assunto que eu tenho, um perigo que eu tenho trazido aqui nos meus últimos vídeos da teologia liberal, né? Progressista, cara, que é um grande câncer no cristianismo moderno, e principalmente das últimas décadas, com essa polarização política, né? O pessoal tem uma boa parte dos cristãos que eles não querem abandonar o cristianismo e eles se declaram de esquerda e eles vão entrando nessa linha liberal do cristianismo, que começa a relativizar várias condutas pecaminosas, que a Bíblia deixa claro que são condutas pecaminosas, e vai cauterizando a mente do cara. O cara vai ter que relativizar a Bíblia, tem que anular vários trechos da Bíblia, da palavra de Deus, e começa a virar uma bagunça, e de repente o cara monta o próprio cristianismo na cabeça dele, ou influenciado por alguns gurus progressistas, que até eu quero falar disso aqui no meu canal e mais pra frente. E por exemplo, o caso do Bruno Fonseca, cara, eu vi ele participando de lives com ateus militantes. Então o cara se diz cristão, se diz católico e fazendo lives com ateus militantes, com pessoas que estão radicalmente na internet, lutando contra a fé cristã, lutando contra o Deus bíblico, lutando contra a palavra de Deus, debatendo contra evangélicos, que é aquele cara lá chileno, um ateu, um influenciador ateu, aquele careca lá que eu não sei o nome também, que participou de alguns debates. Então, tipo assim, o cara se afasta da direita porque ele acha que a direita é um inimigo, ele se diz cristão ainda e ele se aproxima de ateus, fazendo live com ateus, dando palco para ateus, que são inimigos do evangelho, cara. Eu acho que assim, é no mínimo uma baita de uma ignorância, eu espero que seja uma ingenuidade do Bruno Fonseca, que é lamentável, cara. E daí você fala, a direita tem vários erros, vários pontos ruins. Tem, cara, mas de boa. Olha quem tá do lado da esquerda. Por que o ateísmo é tão forte na esquerda? Por que o anticristianismo é tão forte na esquerda? Entendeu? Se eu tenho que escolher um dos dois lados, não é difícil, não é nem um pouco difícil para mim escolher. Eu creio que nós cristãos, nós estamos acima de direita e esquerda, mas a gente tem que acabar escolhendo um lado, porque fazemos parte da sociedade, somos seres políticos aí também. Agora o cara é conservador cristão, deixa de ser de direita, vai para a esquerda e já começa a fazer lives com ateus. Caras que zoam do Deus dele. Caras que menosprezam a fé dele. Sabe? Deixa pra lá esse negócio de direita e esquerda, Lula e Bolsonaro. Mas você tá dando palco pra... Você tá se unindo com pessoas que menosprezam, que zombam da sua fé, cara. Que zombam do seu Deus. Você não tem noção do que você tá fazendo. Isso é muito maior que direita e esquerda, Lula ou Bolsonaro, cara.
sabe, eu peço mesmo, eu torço mesmo que o Bruno esteja só passando por uma fase de confusão aí, porque se continuar nesse caminho, o futuro dele vai ser ladeira abaixo, né? Infelizmente. Mas que ele venha em algum momento ser desperto, né? E é lamentável, cara, lamentável. O cara se aproximando ficando amigo daquele humorista Thiago Santinelli, que é outro inimigo da igreja, outro inimigo do cristianismo, que vive de zombar do cristianismo, de Jesus Cristo. Então, Bruno Fonseca, se liga, cara. Se você tem algum temor a Deus, que tá lá na sua bio católico, você se diz cristão ainda, pensa, cara, o que é cristianismo pra você? Quem que é Jesus Cristo pra você, cara? Se aproximando, virando amiguinho de ateus. Ateus. Pessoas que negam o seu Deus, que zombam da sua religião, da sua fé. Tá bom? Então esse é o meu vídeo de hoje. Deus abençoe a vida de vocês. Leiam a Bíblia, não tenham ídolos. Um grande abraço.